indo, no meio do caminho tinha um garoto mesmo, com uma Kalashnikov na mão, e tremendo, e os olhos ensanguentados, os olhos vermelhos. E eu disse, eu vim aqui para entrevistar o seu chefe lá em cima. E ele só falou assim, daqui você não passa. A guerra que mais me amedrontou, emocionou, uma opção de coisas, foi a guerra em El Salvador, a guerra movida pelo Farabundo Martí, a guerrilha Farabundo Martí, contra o governo. Quando cheguei, os jornalistas ficam sempre no mesmo hotel, numa área de conflito. Mas esse hotel em que estava o resto da imprensa não tinha mais lugar, e eu fiquei num hotel perto de um vulcão inativo da cidade de El Salvador. Sem saber que era do vulcão que os guerrilheiros saíam para combater os soldados. E inúmeras vezes eu fiquei no meio do tiro cruzado entre eles. Isso foi uma coisa. A outra coisa foi que era uma guerra em que morriam mais jornalistas do que em qualquer outra, principalmente fotógrafos. E depois era uma guerra em que os guerrilheiros não permitiam que os mortos fossem tirados do lugar onde eles morreram. Então, você convivia com cadáveres se putrefazendo na rua. Eu me lembro de que eu fui visitar uma feira como as feiras aqui, e tinha lá alguns corpos em estado de decomposição, cheirando horrivelmente. E perto de lá, as bancas de carne, peixe. Difícil você comprar alguma coisa assim. Eu tinha ânsia de vômito. O jornalismo está passando por uma mudança muito importante, desde que começou a internet. Então, para mim, um jornalista hoje, ele tem que ser fluente em internet, internetês. Ele deve saber se mover pelas redes sociais, ele deve saber postar, twittar, blogar, podcastar, não sei se existe podcast, podcastar, mas enfim, ele tem que ser alfabetizado em internet. Se possível, se ele puder ir adiante, saber um pouquinho de código também, para poder lidar com data banks. Você tem hoje informações gigantescas para decupar, para detalhar, tirar o que você quer, e existem softwares para isso. E alguém que saiba código, ele pode criar um programinha para ir exatamente aonde ele quer. A outra coisa que o jornalista tem que ter é um perfeito português, porque hoje ele não vai passar mais por um copydesk, como existia antes em jornal. Ele não vai ter ninguém que corrija o texto. E se ele comete um erro de português grosseiro, ele perde a audiência. Vão saber que ele não é capaz de estar fazendo o que ele quer fazer. Ele tem que ser fluente em inglês. Por quê? Porque a linguagem da internet é o inglês. As principais informações são em inglês. O mundo hoje não é mais Brasil aqui, Rússia lá. O mundo hoje é um mundo globalizado, tanto que os jornalistas começam a chamá-lo de glocal. Ele é local, mas global ao mesmo tempo. E aí houve uma fusão de palavras que indica uma tendência, que é o glocal. Você não cobre mais nada local. O que você cobre é global na medida em que, postado na internet, o mundo todo pode acessar. Filmar, fotografar,
ele vai se tornar um repórter multiplataformas. Ele pode escrever para um jornal papel, ele pode mandar um vídeo para ilustrar o texto dele na internet, ele pode suprir seu site ou seu blog, saber filtrar o que é indispensável como informação para ele nas ferramentas de pesquisa, o que é mentira deslavada, e tudo isso ele vai ter que depois escrever num texto conciso, porque ninguém tem mais tempo de ler nada grande. Então, eu tenho essa condição de ter acompanhado o desenvolvimento de tecnologias de informação. E vejo que hoje o jornalista tem que ser muito mais especializado do que eu, que ia só com a minha qualidade de literato frustrado, e por isso jornalista.